Quer dizer que agora a Terra tem magos? Ah, magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico. Aí sim, eu sou o Rodrigo Vignoli, seu apresentador, e está começando agora mais um Diário Mágico. Que sequência especial que a gente tem feito nesse programa. Bom, no Páginas Abertas, a gente está em plena sequência de Grande Fraternidade Universal. A gente já teve 2 episódios e a gente está rumo ao 3º episódio, que acontece agora, no início de outubro, no dia 4 de outubro, sexta-feira, às 8 horas da noite. A gente vai falar, então, sobre uma nova abordagem para essa Grande Fraternidade Universal. E aí, eu vou falar um pouco da forma como eu trabalho e como eu acho que as pessoas deveriam trabalhar com essa egrégora, né? Nos programas anteriores, a gente apresentou fundamentações, né, sobre o que seriam os mestres, sobre o que são os raios, sobre formas possíveis de se trabalhar e de se aplicar eles no dia a dia e sobre como pensar, né, cosmologicamente essa egrégora. E agora, nesse 3º programa, a gente vai apresentar, então, algumas outras ferramentas e algumas outras ideias complementares que elas vão acabar de fechar e amarrar toda essa compreensão de mundo. Então, vai ser um programa muito legal, muito bonito. Muitos de vocês, queridos ouvintes, já sabem que o Páginas Abertas ele não é meramente uma live informativa, né? É um evento energético e muitas pessoas elas passam por repercussões muito íntimas durante a live, né? Seja assistindo ao vivo, seja depois quando a gente lança no feed. Mas nós recebemos uma série de relatos de pessoas que têm experiências mágicas e espirituais, né, durante a transmissão da live, né? E isso é muito legal, é muito interessante e é uma confirmação de que o trabalho que a gente faz tem fundamentação e tem uma profundidade que é maior do que o que se aparenta, né, num primeiro momento. E, bom, se você tem relatos sobre Grande Fraternidade Branca Universal, sobre contato com os mestres, essa é a sua última oportunidade de enviar pra gente. Vocês podem mandar lá no DDD 31 97537 5123 ou então no contato@diariomagico.com.br. Serão bem-vindos para ajudar a gente a montar o nosso roteiro. E em novembro, né, se esse Páginas Abertas, a gente está falando agora de outubro, no dia 4, em novembro a gente vai ter o nosso Páginas Rasuradas, vai ser o último Páginas Abertas do ano, né, e é o nosso Páginas Abertas tradicional, em que a gente fala de situações que deram errado, mas na verdade esse é um episódio de tema aberto, então se vocês têm casos que gostariam de compartilhar e contar pra gente, e não encaixaram nos temas até agora, esse é o momento de vocês colocarem a boca no trombone. É um momento que eu e a Raquel a gente fica um pouco menos palestrinha e mais ouvindo, né, esses casos e a gente dá a voz para que vocês possam, né, nos ilustrar com as histórias que estão aí nos diários de vocês. Então vocês podem mandar também lá no WhatsApp e no e-mail, serão muito bem-vindos. Eu quero deixar um recado rápido que para você que quer participar dessa próxima live agora de outubro, de Grande Fraternidade Universal, a gente deixou alguns exercícios, né? Um deles é a escrita da carta, né, para a ocasião da live. Então, se você quer fazer isso, volta lá e escuta a live de novo. Eu passei as instruções e informações todas. Eu sei que já tem muita gente fazendo essa cartinha, mas não custa lembrar aqui no início do episódio. E bem, eu preciso de lembrar que o Diário Mágico só acontece por causa dos nossos queridos apoiadores. Então, se você gosta do projeto, quer ver ele acontecendo mais e mais e mais, quer ver a gente trazendo esses temas que antes eu era um pouco reticente para falar, entra lá no nosso apoia.se/Diário Mágico. Em qualquer categoria de apoio, você vai poder fazer parte do nosso grupo fechado, vai poder assistir a nossa live secreta que já está confirmada e que vai acontecer
em um sábado de dezembro e a gente está marcando durante o dia, porque o tema é um pouco delicado e a gente chegou, né, na convenção, né, de que não seria um tema legal de ser falado à noite. Então, se você quer fazer parte desse evento histórico no Diário Mágico, entra no nosso Apoia-se e em qualquer categoria de apoio você já vai poder ter acesso a essa live, ao nosso grupo e a outras cositas mais. E é isso, vamos lá? Vamos abrir esse diário? Folhas brancas sem pautas para transbordar à vontade. Aí sim! E aí, pessoal, hoje eu tenho importado para cá pro Diário Mágico uma convidada queridíssima, né, também da nossa podosfera magística. Já gravamos anteriormente, porém esse host que vos fala muito confuso perdeu a gravação, então tenho o prazer de receber novamente aqui no Diário Mágico a Nanda. Seja muito bem-vinda, querida. Obrigada, oi gente. Aí sim, eu sempre quis falar também. Que massa! Esses tempos eu gravei um foco de pestilência, eu cheguei chamando as crianças do abismo já, eu morria de vontade. Bom demais, bom demais. Chegar no Magicano no Praise the Sun, roubando a fala do Andrei. Porra, eu tenho muito esses fetiches de bordão de podcast. Sim, é bom, é bom. Bom demais, tudo bem, querido? Eu tô bem, tô ótima. Pois é, menino, teve esse lance aí do episódio perdido, né? Esse mito do episódio perdido. Sim, mas é igual eu tava falando aqui, é bom que quando a gente gravou, a gente tava numa fase, agora a gente tá em outra fase, tem um monte de perguntas pra te fazer. Opa. Eu tenho uma vantagem, que talvez não seja uma vantagem, que é a minha memória é de peixe beta, né? Então você vai me contar parte das suas histórias e eu vou estar estudando pela primeira vez com a mesma empolgação e com a mesma felicidade. Então, Eu ia falar mas que eu isso é tava bom. pensando... Eu tava pensando nisso hoje, né? Pensando que a gente ia gravar, e eu pensei, pô, no fim das contas, eu acho que foi bom ter passado tanto tempo, justamente por esquecer o que eu tinha falado. Porque se fosse em pouco tempo que a gente fosse gravar, eu ia ficar tentando falar as mesmas coisas, sabe? Tipo, e agora eu não faço ideia, não lembro o que foi que a gente falou. Oh, mas então, vamos começar com você, assim, como é que você costuma se apresentar, Ananda? Você que transita entre outros podcasts de magia e não tanto de magia, em rádio, você tem, assim, muitas tarefas e eu imagino muitos interesses. Como é que as definições da Ananda? Me conta. Pô, a gente já começou num paradoxo foda, né? que é assim... Eu sempre tive uma visão muito holística das coisas e gosto de levar a vida dessa maneira, né? De levar a minha vida, entender o mundo com uma visão holística. Ao mesmo tempo, a minha vida também é muito compartimentada. Eu trabalho em muitas áreas diferentes, né? Você perguntou agora, como você se apresenta? Depende muito. Se eu for me apresentar como comunicadora, eu sou uma pessoa com formação em jornalismo, trabalhei muito tempo em rádio, né? Mais de uma década em rádio. Trabalho hoje com produção de podcast. Então, se for uma coisa profissional técnica, vai mais para esse lado. Mas aí, paralelo a isso, tem a minha vida espiritual, minha vida mágica, né? Que sempre esteve comigo, assim. E hoje eu tô tentando unificar tudo isso, assim. Eu tô tentando trazer toda a minha visão e percepção holística de mundo para a prática, assim. Mas ainda assim é bastante difícil. Não sei, eu acho que via de regra talvez isso seja uma preocupação de muitas pessoas que têm carreiras paralelas, né? De até se preocupar com a reputação, se você exibe muito do seu lado espiritual, né? Tipo, existe muito preconceito, talvez as pessoas te vejam com maus olhos e que você não tenha mais tanta credibilidade profissional, assim. Eu tô tentando quebrar isso, sabe? Tipo, porque eu acho que é um ponto de resistência também, né? A gente meter as caras e segurar esses BOs, assim.
Eu penso que há alguns anos atrás algumas formas de espiritualidade eram muito estigmatizadas e Sim, hoje a gente começa a discutir espiritualidade como também um termo cultural, sim, né? sim, Então, antes era uma parada meio mística, meio quase até anticientificista, né? Então, sim, se você tivesse uma crença muito forte, você não podia ser alguém especialista dentro de uma área que exigia, sei lá, uma sabedoria exata muito grande. sim. E hoje em dia, né, é imprescindível que você tenha algum tipo de prática de autocuidado, e muitas vezes esse autocuidado ele tá nos terrenos da espiritualidade, está nos terrenos da religião. Então, eu penso também que vai formando uma identidade, mas nem sempre essa identidade é bem-vinda mercadologicamente falando, né? Claro, Tem ainda isso. mais dependendo da área, né? Tenho, no meu caso, que comunicação até é bem mais leve, mas tenho amigos que são psicólogos, que são médicos, que são cientistas, né? Que têm uma carreira acadêmica. Então é Sim. bem complicado, mas eu acho que aos poucos a gente consegue quebrar esse tipo de coisa, quebrar alguns sensos comuns, assim, igual você falou agora, né? De que não é toda pessoa que tem uma prática efetiva espiritual que é negacionista, é anti-ciência, não toma vacina. Sim. Calma aí, galera. Não é bem assim, Sim. sabe? É. Acho que conhecendo melhor, as pessoas também vão quebrando um pouco de preconceito, mas também a gente sabe que existem que algumas práticas espirituais sofrem mais preconceito que outras, né? E aí a gente Sim. também existe esse terreno, assim. Eu mesma tenho uma vivência com religião afro, né? E é sempre um pouco mais difícil, assim. Já houve Isso. momentos no emprego em que, tipo, o fato de eu abrir baralho cigano, por exemplo, né, Petit Lenormand, não era um problema. O fato de eu frequentar terreiro era, sabe? Caramba, tá. Essa vivência de religião afro, ela vem desde sempre na sua vida ou não? Porque a espiritualidade sempre esteve presente, mas era uma espiritualidade já, vamos dizer assim, entre aspas, formal? Era uma coisa assim, explícita? Ou era uma coisa meio nas entrelinhas? É uma herança familiar? É uma herança familiar e também é um pouco doido, porque assim, minha mãe é uma mulher indígena, né? Mas é uma mulher indígena católica. Então eu fui criada Ah, dentro do catolicismo. Minha mãe é catequista. Então eu sou uma pessoa que fez primeira comunhão, fez crisma. Sim, sou iniciada no catolicismo. sim. Muito bom. E eu acho que o que aconteceu comigo foi o que aconteceu com um monte de adolescente, né? Você vai crescendo e algumas coisas não foram mais fazendo sentido para mim, mas eu também queria evitar conflitos familiares, então eu fui me afastando em doses homeopáticas, assim, sabe? Sim, Quando sim. percebeu, já não tava mais. Mas paralelo a isso, minha mãe nunca foi muito rígida, de tipo, você não pode conhecer, você não pode frequentar. Então eu fui uma criança que visitou muito terreiro, criança, pegava doce de Cosme e Damião, qualquer igreja que me chamassem para ir, se fosse ter lanche, então se fosse ter festa, tava lá, sabe? Minha mãe nunca proibiu e tal. Cheguei a visitar mesquita, sinagoga, sabe? Templos de Que Umbanda, legal. Candomblé, etc. E sempre gostei muito de ler sobre também. Então, aqui em casa tinha muita revista Planeta, sabe? Tinha muitas dessas enciclopédias místicas que falam de Atlântida, Lemúria. Eu pirava, achava o máximo. E aí fui tendo curiosidade de aprender sobre outras coisas. Imediatamente depois que eu saí da igreja, que eu acho que é natural também, isso deve ter acontecido com um monte de gente, eu virei ateazinha, virei cética. Aham. Nada, Isso, nada disso quantos existe. anos? Olha, eu acho que aí eu já tava com uns 16, 17, assim. É a época, né? Sim, sim, sim. É a E época aí de eu... sentar no colinho do. Não, eu virei aquela casinha bem chata, assim, sabe? Que a pessoa, vai com Deus, vai você, sabe? Aham. E depois, conforme eu fui amadurecendo, eu fui pensando, pô, gente, que bobeira, né? Dá pra gente ser respeitoso sem Sim. acreditar em nada. E o que rolou comigo é que eu tentei deixar a minha vida espiritual de lado e focar na racionalidade e tudo mais. E eu percebi que simplesmente não era o meu rolê, que eu não conseguia sair disso. Isso estava tão intrínseco na minha vida que eu não conseguia me desvencilhar. Aqui em casa,
pela minha mãe ser uma mulher indígena, eu acho que eu trago muita coisa da cultura de relação com a natureza, relação com o meio ambiente, de respeitar todas as coisas que existem como espíritos, né? E aqui em casa também a gente tem um rolê doido com sonho premonitório, assim. Então, existem coisas na minha vida e que eu vivi, que eu trago de ancestralidade, que a ciência nunca explicou para mim. E que não bastou eu falar, não acredito, para elas pararem de acontecer, sabe? E aí eu pensei, pô, preciso estudar um pouco mais, preciso aprender um pouco mais sobre tudo isso, né? E aí sempre fui muito curiosa mesmo, e foi por isso que eu fiz jornalismo, porque eu gosto de pesquisar, né? E foi isso, assim. E aí me encantei com religiões de matriz afro, né? E com a visão que, no caso, eu fiz parte da religião tradicional iorubá, né? Que é o Ijexelagba, de como essa cosmovisão trata a natureza e os elementos de uma forma que eu me identificava muito, que foi algo que eu não encontrei na igreja, sabe? Que legal. E aí me dediquei um tempo, fiquei lá um tempo. Também estava sentindo muita falta de decolonizar a minha noção de mundo, que era individualista, né? Que é comum pra gente que é ocidental, enfim. De ter uma prática em grupo, de ter uma visão de comunidade, de aquilombamento, e tudo isso para mim foi muito rico, assim. Eu aprendi muita coisa mesmo. Eu dei uma afastada agora na pandemia, por ser pandemia, e também porque eu estava a fim de aprender outras coisas agora, testar outras coisas, e eu falei com a minha mãe de santo, com a minha IA, e aí eu fiquei em suspenso, sabe? Eu falei, vou dar uma afastada, quero estudar outras paradas, talvez eu volte, talvez eu não volte, e ela tem a minha bênção, pesquise aí, estude aí, é isso mesmo. Que é uma das coisas que eu gosto muito também, pelo menos desse terreiro que eu frequento e da minha família de axé, que não existe uma lógica catequética, assim, sabe? De que você precisa pegar e ter mais fiéis e trazer mais gente. Quer vir, vem. Não quer vir, não vem. É sua caminhada aí, você que decide, né? Quando né, você me fala da sua família, eu fico sempre prestando muita atenção quando eu escuto as histórias das pessoas da formação referencial e de símbolos que a gente tem. Eu penso que a gente que vem de uma família católica, né, seja ela praticante ou não, a gente tem alguns inputs conceituais que, por mais que a gente possa pensar, putz, isso é senso comum do brasileiro. Não é. Né? Com um crescimento de uma religião evangélica, a gente vai perdendo certas noções de mundo, certas formações cosmológicas que, para a gente que veio, sei lá, da década de 80, 90 e que tinha uma formação cultural mais ou menos padronizada, era como se fosse um lugar comum. E aí é muito doido da gente ver que sim, a nossa família, ela forma a gente, tanto intelectual, quanto emocional, quanto culturalmente, mas a gente traz algumas coisas que são no sangue, que são intrínsecas, né? Essa Sim. coisa da ancestralidade que você falou, né, de sonho, e que por mais que, sei lá, alguém que seja meio fundamentalista e que tente negar, vamos dizer assim, esse tipo de mediunidade, vai ser uma coisa com a qual a pessoa vai ter que lidar, né? Então, a gente vê muita história de gente que, às vezes, converte por uma religião protestante, mas ainda assim conserva dons mediúnicos, né? Não sei se esse termo é muito acertado, mas conserva, assim, uma capacidade psíquica muito elevada e tenta conciliar da forma como pode com os desígnios do Senhor, né? Então... Eu ia falar isso, que independente do nome, meio que rolam as mesmas paradas, assim, né? Eu lembro na época que eu tava ali no começo da adolescência, tava rolando uma parada com a Igreja Católica, que era a renovação carismática, né? Sim. Então as missas eram mais animadas, e tinha dança, e tinha banda, e tinha um momento de receber o Espírito Santo, todo mundo entrava em transe, sabe? Tipo... Falava em línguas. Pô, exatamente. O bagulho era punk rock, assim. Não tinha muito que a galera falar de terreiro, não, assim. Eu mesma sempre tive muita facilidade para entrar em transe, né? Eu tava até conversando com a minha mãe sobre isso ontem. Acho que foi ontem mesmo.
de que todas essas missas que eu fui de renovação carismática, eu fui pra Nárnia, assim, tipo. Sim. Minha mãe ficava assustadíssima. E eu não percebia, né? Pra mim, eu tava só cantando e dançando, e quando eu voltava, minha mãe tava com o olho desse tamanho, arregalado, assim, você tá bem? Sim. Eu tô ótima, porque... Que legal, que doido. É muito doido, né? Como é que é um fenômeno que ele é inerente ao trabalho espiritual, independente do contexto que ele está inserido, né? Sim. Muito legal. E minha mãe tem bastante medo, né? Por mais que minha mãe carregue bastante coisa também, ela é bastante medrosa. Hoje a gente tá em paz com as nossas práticas, assim. Ela continua dando catequese, ela continua dando na igreja, dentro da igreja. Eu continuo fazendo um monte de coisa, tudo junto e misturado, e hoje é um costume pra ela, assim. Agora, de vez em quando, ela pede pra abrir um baralhinho. Ai, vê com o Exu aí, conversa com o Exu aí. Que legal. Você que é amiga de Exu aí, conversa com ele. Que legal, que legal. E essa vivência de terreiro, você falou de religião tradicional iorubá, é isso? Isso. Aqui no Brasil eu acho que acaba sendo mais conhecido Umbanda, Candomblé, né, as diversas nações do Candomblé e Quimbanda. Ali pelo meados dos anos 80, a galera do Candomblé resolveu fazer um movimento de resgate, né, ancestral das práticas espirituais. Algumas pessoas viajaram para as terras iorubá, né, e aprenderam a cultuar orixás como se cultuavam lá e trouxeram para o Brasil, enfim. E aí foi um movimento de resgate e resistência mesmo. E aí algumas pessoas começaram a praticar a religião tradicional iorubá aqui no Brasil, que a gente chama de Jexé-Lágba. Mesma coisa aconteceu com o Ifá, tá? Que também é outra coisa, já é uma outra coisa diferente. Existe muita gente que é iniciada no Ifá, que é iniciada no Jexé-Lágba também, mas aí são outras coisas, né? Eu conheci a minha família de axé quando eu fui morar numa cidade aqui vizinha, que é Mogi das Cruzes, e aí comecei a frequentar os rolês da cidade, né? Rodas de samba, eventos culturais, e aí conheci essa galera no rolê, assim. A minha mãe de santo, os filhos dela também eram muito engajados, né? E, enfim, estava mudando, casa nova, conversei, queria ter alguma proteção, alguma firmeza. E a gente fez um assentamento de Exu lá na minha casa, né, de proteção e tal, foram lá fazer. E as primeiras vezes que eu recebi convite, bem informal, assim, para ir em festa, para ir em evento que estava aberto para visitante, eu gostei muito do clima, assim. Porque nessa família, né, em particular, não posso falar sobre todos os terreiros, enfim, eu achei uma coisa bem pouco burocratizada, assim. Um rolê mais de família, como se eu estivesse indo num churrasco de domingo, sabe? E eu curti. Curti. Sim. E lembro que a primeira vez também em que eu presenciei um ritual em que houve corte, né, em que houve sacrifício, assim que me benzo, porque é muito comum que a gente se benza, né, com sangue. Assim que eu recebi a marca, eu senti um bagulho muito doido. Muito doido. Eu falei, porra, essa parada é muito heavy metal, sabe? Tipo, eu preciso aprender mais, eu quero saber mais. Eu tô sentindo cosquinha no cérebro, sabe? Tipo... Uau, que legal. Eu não sei se isso acontece com você, mas de repente você faz alguma coisa e a sua cabeça fica, é isso, é isso, é isso, é isso, sabe? Encaixa, tipo, né? E aí, Sim, sim. E aí comecei a frequentar e tal, nossa, eu fiquei acho que de 2015 até 2022. E aí eu só dei um tempo mesmo por conta dos trampos e da pandemia, e de eu estar reorganizando toda a minha rotina de vida, e eu pedi esse tempo, assim. Mas eu sou muito grata à minha família de axé, sou muito grata à minha mãe, assim, me ajudaram muito, muito, muito. Porque tem essa também, né? Quando você trabalha uma lógica de aquilombamento e de grupo, vocês não estão ali só para práticas mágicas, vocês estão ali para se ajudar enquanto família, né? Isso vai desde fazer uma mudança até alguém tá passando necessidade e a gente corre para acudir, enfim. Então eu realmente me senti numa família de fato, principalmente quando eu não estava morando aqui com os meus pais, né? Hoje eu tô morando aqui de volta, enfim.
Mas ter saído da casa da minha família e ter escolhido essa outra família também foi muito bom pra mim. É uma experiência que ela é difícil de viver quando a gente está falando de tradição esotérica ocidental, que quando a gente usa esse termo, a gente usa um recorte muito específico que fica Muito, parecendo que, tipo assim, nossa, é a tradição do Ocidente, é a coisa que remonta a milhares de anos e tal, né? E na verdade é tipo assim, alguns poucos autores reunidos dentro de um termo guarda-chuva. Exato. E aí, isso Mas transforma quando a metade do mundo, né? A metade do mundo vai isso aí. De lá pra cá, tudo isso é Golden Dawn. mas assim, quando a gente pensa em uma lógica de magia cerimonial, é difícil de pensar nessa lógica de aquilombamento, né? Porque ainda que tenha práticas em grupos, é uma coisa burocrática e hierárquica, ou quando é uma parada meio horizontal, cai num rolê de seita, né? É perigoso. É perigoso. É perigoso. Mas assim, pelo menos falando de Jexé-Lágba, né? Acho que no Candomblé também, na Umbanda também, existe muito de magia cerimonial, né? Todo o ritual, toda a liturgia é muito cerimonial, e existe essa questão também da hierarquia, né? Mas é uma questão hierárquica que eu considero mais respeitosa do que restritiva, né? Não existe um guardião de portal ali no conhecimento, mas eu entendo que para práticas não brancas, isso acaba sendo mais uma ferramenta de proteção e de que isso não seja banalizado, e se banalizado, extinto, do que realmente você ser, sei lá, de não compartilhar o conhecimento mesmo, sabe? Que é uma postura bem acadêmica, assim, né? Quando você chegou na prática tradicional da religião Yorubá, você já tinha essa perspectiva né, mais de desconstrução né, decolonial e de explorar essas alternativas, ou não, ou foi uma coisa que foi construindo durante essa trajetória? Tinha um pouco, né? Eu tive a sorte de, mesmo tendo nascido numa família muito humilde, a gente sempre foi muito politizado aqui em casa. Vou entrar no cerne político, galera. Eu sou uma pessoa de esquerda, declaradamente de esquerda, e eu sou filha de uma mulher que é empregada doméstica e de um pai que é operário, de firma, assim. Então, meu pai sempre esteve relacionado a sindicato. A gente sempre teve muito consciência de classe aqui em casa, sabe? Tipo... Legal. Então, algumas coisas, sim, já eram familiares para mim, raciais mais ou menos, né? Mas com certeza aprendi muito mais coisa tendo presente, assim, e acompanhando na prática como é o rolê, né? Até então eu nunca tinha precisado sair paramentada na rua, por exemplo. E ver como as pessoas te olham, assim, sabe? Tipo, uau. E até o lance do fio de conta, né? Dos ilequês que a gente usa no pescoço, das miçangas e tal. Você já percebe todo mundo te olhando diferente, assim, que é uma coisa que eu nunca tinha vivido, né? Sim. Eu sempre fui bastante excêntrica no me vestir, as pessoas já me olhavam esquisito, mas por outros motivos. Por esse eu nunca tinha experimentado, assim. E aí eu pensei, pô, isso porque eu não sou uma mina preta, né? Tipo, imagina pra quem tem essas práticas e também é uma pessoa preta, sabe? Sim. E é um lugar diferente do choque estético que a gente tenta provocar na juventude de punk rock e montar um visu próprio pra isso, né? É uma parada tipo assim, tô praticando aqui uma parada que é muito mais pra mim do que pro externo, tô simplesmente usando os parâmetros pra seguir o meu ritual e, no entanto, tô sendo discriminado de uma forma que ela é inédita, assim, né? Não, e essa coisa do macumbeiro eu acho muito engraçado, né? Porque é macumbeiro. Eu falei, mas, gente, todo mundo que tá praticando espiritualidade, alguma coisa, é macumbeiro, assim. Via de regra, né? Todo mundo aí tá fazendo só macumba. Mas é aquela coisa olha, eu vou citar Orwell. Todo mundo é igual, mas uns são mais iguais que os outros, assim, sabe? Sim. Então, falando de religião afro, a gente não é muito igual, não. As outras pessoas. Sim.
E disso, sim, de começar em rolê de terreiro para integrar um podcast de ocultismo e começar a estudar outras práticas e né, outras formas de fazer magia e fazer espiritualidade. Como é que é essa dança do cosmos? Foi uma dança do cosmos e foi uma dança com um compasso bem rápido, assim, sabe? Parece que a partir do momento que você toma um determinado rumo, as coisas ganham velocidade, assim, né? Em retrospecto um pouco, desde a infância, como eu falei pra você, a gente sempre teve quintal aqui em casa, eu sempre tive cercada de mato, eu não consigo viver sem planta, não consigo. Virou até uma piada, né? De, tipo, quando eu vou pra São Paulo, vamos ver quanto tempo a Nanda aguenta no centro de São Paulo. E eu brincava com planta quando era criança, sabe? Tipo, igual menina brinca de boneca, sabe? Tipo, eu ficava brincando e fazendo poçõezinhas e tal. E como sou uma pessoa de bairro humilde também, sempre as nossas demandas aqui foram tratadas também no posto de saúde, mas também na benzedeira, né? Eu lembro quando a gente era criança aqui em casa, eu e o meu irmão, a gente era atendido pela Pastoral da Criança. Pastoral da Criança, para quem não sabe, é um projeto da Unicef que está vinculado à Igreja Católica. Não é da Igreja Católica, mas está vinculado, né? E a gente era atendido por essas mulheres que têm tanto conhecimento, sabe? Que legal. E conhecimento empírico, que ensinavam essas mães a cuidarem dos seus filhos com uma alimentação mais nutritiva, a identificar coisas que são comestíveis. Nem estava na moda esse lance de punks, plantas alimentícias não convencionais, sabe? Ó, isso aqui é comida, isso aqui serve pra isso, sabe? Eu ficava maravilhada com aquilo. Eu adorava aquelas mulheres, assim. Eu já tinha uma visão muito divina delas, assim. Aquelas mulheres, quando eu tava doente, elas apareciam aqui e botavam um negócio dentro do outro e me davam, e no outro dia eu tava boa, sabe? Eu ficava maravilhada, assim. Que legal. E brincava que eu também tava fazendo essas coisas, essas poções e chazinhos e tal. E aí, beleza, né? Pós-adolescência, saída da igreja, começando a fazer faculdade, tendo uma visão mais racional das coisas, sabe? Tipo, e tendo essa vivência logo depois com um terreiro, me fez estudar outras práticas e ter mais interesse, mas ainda assim do ponto de vista de uma mulher periférica, né? E aí, quando eu já conheci o Keller há um tempo, a gente mora aqui na mesma região, a gente mora na cidade vizinha, né, um do outro. Legal. E a gente se namorava, entre muitas aspas, assim, com amigos em comum, e a gente tentava se encontrar e não conseguia, a gente sabia que a gente tinha afinidade. E aí o Keller, já no Magicando, um dia eles foram fazer um episódio sobre magia periférica, e aí ele me ligou e falou, você tem que estar lá, você tem que ir. Olha. E aí me chamaram, e chamaram também a Pamela, né, Bruxa Preta, para fazer parte desse episódio. E, cara, esse dia eu nunca vou esquecer. Foi um 1º de maio, foi um feriado. O trem tava todo complicado, assim, tudo atrasado. Eu cheguei com 1h30 de atraso. Eu pensei, mano, as pessoas vão me odiar, elas nunca mais vão me chamar. Era presencial a gravação, né? E a gente gravou e foi uma gravação super boa, assim. Super fluida, eu me senti bastante à vontade. E dali em diante rolaram outros convites, né? Pô, a gente vai gravar sobre isso, aparece aí, a gente vai gravar... Quando eu vi, eu já tava dentro de um processo de reality show já, sabe? Tipo... Maravilhoso, que legal. Eu fui comunicada que eu estava entrando no Magicando, gravando um Magicando no ar. Você tá dentro e bora. Sim, Quando eu já tava lá. Quando eu me dei conta, eu já tava lá. E tô lá, até hoje. Que legal. E Ananda, essa coisa de crescer cercada de plantas e de ter esse interesse e de ver essa ação na prática, né? De mulheres que são benzedeiros e que têm um conhecimento não convencional, mas abrangentíssimo e muito prático. Isso te direcionou de alguma forma? Claro, sim. Bom, eu não tenho como ter uma perspectiva de mundo também que não reflita a minha posição política, né? Então,
Se eu venho de um ambiente periférico, e se eu percebo desde sempre as necessidades desse ambiente, para mim é natural que as minhas práticas mágicas se adequem a esse propósito. E também existe uma preocupação com conservação de alguns conhecimentos que podem se perder. Assim. Então eu fui mais para esse caminho com muita ligação ancestral de conservar, né? Depois de muita licença, assim, depois de muitos receios. Porque não existe uma permissão, né, formal. Assim. Você não procura uma pessoa e aí, posso? Pega o alvará. Não tem como. É mais um lance de você... Uma vez uma amiga indígena também, uma parente, falou pra mim... Sabe o que acontece? Vai fazendo. Se não for pra você fazer, você vai saber. Em algum momento você vai parar. Isso não aconteceu comigo até hoje. Maravilhoso. Que legal. Então eu tenho pra mim de que e é isso. E isso faz tão parte do que eu sou que é difícil pra mim conceber ou tentar pensar em como seria, sabe? Sem tudo isso, assim. Sim. Através do Diário Mágico, o futuro degusta o passado. Anote seus resultados. Mas e aí, o que é a sua prática hoje, assim? Né, como é que funciona a organização cosmológica da Ananda, assim? No seguinte sentido, né? Eu sei que é uma pergunta muito abrangente, mas assim, você falou que desde sempre você vem de uma família já com uma visão animista no sentido de enxergar, né, a alma das coisas todas. E tem essa preocupação de como que o tecido social, ele, né, produz, absorve, conserva e intercambia não só esses conhecimentos, mas que esses recursos eles possam estar acessíveis para as pessoas certas no momento certo. E aí? E assim, tem o objetivo do seu fazer mágico é um objetivo de auto-melhoramento, é um objetivo de servir aos ancestrais, é um objetivo de né, desenvolver o contexto ao seu redor, ou não tem um objetivo, e eu estou pensando de uma forma muito cartesiana, como é que é isso? Cara, é tudo isso misturado, assim. Não tem muito o que é prioridade e o que não é. É evidente que durante muito tempo as minhas demandas eram muito urgentes, né? Trabalho, dinheiro. Não tinha muito espaço, não, assim como para todo mundo que é pobre, não tinha muito espaço pro desenvolvimento espiritual em si. Mas é o que eu falei para você, né? Como eu tô tentando desenvolver na prática a visão holística que eu tenho de mundo, eu tô tentando não separar essas coisas, né? Viver melhor, ter um poder aquisitivo melhor, também é qualidade de vida, sabe? Sim. E isso também me dá subsídios para que eu trabalhe a minha evolução espiritual, né? Eu sinto um dever ancestral, acho que com meus ancestrais indígenas, principalmente mulheres, né? As nossas avós e as nossas bisavós, né, salvo raras exceções, foram mulheres que sofreram muito, né? Que tiveram vários filhos, enfim, que nem sempre tiveram condições boas de criar esses filhos, que talvez tenham tido vontade de estudar, talvez tenham tido vontade de sair, talvez tenham tido vontade de viajar. E eu me sinto nesse dever de... Eu acho que eu já sou o sonho dos meus ancestrais, assim. Eu acho que eu já vivo uma vida maravilhosa, assim, para os meus ancestrais. Mas eu me sinto no dever de levar essas pessoas, esses espíritos, onde eles nunca puderam ir. Assim. E aí é muito emocionante para mim, sabe? Coisas que são simples para a maioria das pessoas, para mim elas têm outro peso. Por exemplo, a primeira vez que eu andei de avião. Eu pensei, porra! E eu converso com as mulheres que moram no meu sangue, que moram na minha carne, assim, de... Galera, estamos viajando, sabe? Tipo... Que legal. Consegui levar vocês para viajar, sabe? Tipo, consegui levar vocês para uma cadeira de universidade, sabe? Posso ter a opção de ter filhos ou não, sabe?
eu posso escolher, que é uma coisa impensável para uma mulher de muitos anos atrás. Então, todas essas coisas, para mim, são grandes realizações. Assim. É claro que eu não penso tão restritivamente assim, e tenho ambições mais altas, né? Mas eu sou muito grata por todas as pequenas coisas que acontecem, assim, porque eu me sinto muito na ponta de uma corrente, sabe? Que legal, sim. Eu não tô aqui para fazer, porque quando a gente fala de ancestralidade, muita gente entende como se a gente tivesse que repetir o que os nossos ancestrais fizeram. E para mim o rolê é que eu tô para libertar os meus ancestrais, sabe? Eu não tô aqui para fazer a mesma coisa que ninguém, assim. A não ser que eu considere necessário, né? Você sente que a sua mãe tem essa ligação ancestral tão forte quanto você? Sinto, mas sinto também que existe uma grande barreira por conta do cristianismo. Aham. É muito difícil para uma pessoa que está tão dentro assim da igreja você mostrar uma perspectiva de que ela não precisa sofrer para ter uma redenção. Sim. Parece que já faz muito parte dos católicos praticantes essa coisa do que sofrer enobrece, sofrer traz resultados, sabe? Sim. E isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Mas eu sinto minha mãe muito mais aberta, assim, cada vez mais aberta. Mas é doido porque isso que você traz faz a gente pensar também a relação do cristão ou do católico com a ancestralidade dele, no sentido de que, a partir do momento que os mortos eles estão enterrados num cemitério longe de casa e que a prática de culto aos antepassados pode se dar numa oração, mas preferencialmente é dado dentro da igreja, acendendo uma vela ou outra. Há um distanciamento quase que geográfico, né? E esse distanciamento geográfico, ele também é, de alguma forma, ele se transmuta em honrar o sobrenome e não honrar, ou honrar as memórias num dia de finados ou num aniversário de morte, mas não tanto nesse pensamento de que aqueles espíritos eles continuam vivos, eles continuam fazendo parte de quem nós somos. Sim, é o que eu falei agora, né? Eu tô sempre com todas elas, porque todas elas moram no meu sangue, elas moram na minha carne. Isso é genético, né? Não só espiritual, né? A gente traz essa memória, essa carga genética da sua família. E também de muitas coisas ruins, né? Não é todos meus. A gente não pode romantizar também, né? Eu sempre falo que endeusar também é desumanizar, né? Meus ancestrais eram pessoas normais, tinham pessoas ruins também, pessoas muito ruins também. E eu acho importante a gente aceitar esse tipo de coisa. E é por isso que eu gosto tanto de ouvir histórias da minha família. Eu acho importante você ouvir os seus avós contarem histórias, os mais velhos da família, porque você começa a ter uma noção sistêmica melhor de como funcionava aquela coisa toda. E uma clareza de quais exemplos você quer seguir, o que você não quer seguir, o que você pretende ou não levar adiante. Curar algumas feridas que eu sinto que são ancestrais também, sabe? A gente repete padrões. Então, eu acho que quanto mais a gente se conhece nesse sentido, por mais que seja doloroso, né? Muita gente não quer revisitar essas memórias, não quer saber da história da família, porque, de repente, a história da família é muito pesada. Eu não vejo prejuízo, assim. Eu sempre acho que você tem mais a ganhar. Nem sempre é fácil. Mas, pô, também não dá pra ter moleza, né, gente? Nesse sentido, assim. Eu acho que chega num momento de espiritualidade que não é muito uma opção. Né? Não dá pra ser leve, não. Mas tem uma pergunta que tá coçando na boca que Fala. Você vê o seu irmão com essa mesma relação de ancestralidade que você tem? Não. A gente é uma família birracial aqui, né? Mãe indígena, pai branco, e meu irmão nasceu branco e eu nasci mais pro lado indígena. Eu tô nesse processo também de retomada, né? Indígena, tô conversando mais com a galera, tô fazendo mais intercâmbios, indo nos eventos e tal. Porque eu sinto uma necessidade de me religar com essa coisa que foi tirada da gente, né? Eu não tenho mais contato com essas coisas, não porque a minha família escolheu, porque a gente foi proibido de ter.
Não tem espaço. Não tivemos. Então a gente tá eu e a minha mãe nesse processo de retomada. Sim. E meu irmão é um rapaz branco que tem consciência de tudo que rolou, mas eu percebo que as paradas não pegam ele no mesmo lugar que me pegam, assim. Esses dias a minha cunhada, a esposa dele, até falou: ai, tem que ficar perguntando as coisas pra você, porque eu pergunto as coisas do seu irmão e ele não sabe nada. Não sabe onde nasceu o povo, não sabe onde morou a galera, não sabe. Mas é uma questão racial, ou quanto que tem da questão do homem nessa Excelente pergunta. Eu acho que os dois. Eu acho que os dois, e assim, tipo, não é nenhuma crítica da minha parte, porque eu acho também que ele pode escolher outros caminhos, e enfim. Claro. E tocar a vida dele do jeito que ele... A gente tem um bom relacionamento, assim. Mas eu acho que sim, que é uma questão de gênero e é uma questão racial também. Talvez ele não tenha passado por inquietações, as mesmas inquietações que me levaram a questionar certas coisas e que para ele talvez possa ter passado batido, né? Mas ele percebe que comigo e com a minha mãe as coisas são um pouco diferentes, assim. E eu cresci com essa dualidade, né? Eu cresci com a minha mãe levando meu irmão no posto de saúde e com um pediatra olhando para ela e falando: avisa a mãe que ele tá assim, assim, assado. E ela: não, peraí, a mãe sou eu, sabe? Porque o meu irmão era uma criança loira e ela é uma senhora indígena muito retinta, assim, sabe? Sim, sim. E do meu pai, às vezes, me levar na escola, e meu pai é um homem loiro, caucasiano mesmo, de olho azul, assim. E o pessoal: ai, é seu padrasto? É o namorado da sua mãe? E eu tipo: caralho, gente, é meu pai, é genética, né? Acontece essas coisas. Mas, cara, eu não sei explicar, mas é uma coisa que eu vejo com muita clareza, assim, o distanciamento do homem das responsabilidades familiares, né? O filho que a partir dos 27, 30, 35 anos deixa a casa e deixa as responsabilidades afetivas, né? Eu não estou falando nem só com os pais, né? Ou com parentes distantes, mas assim, com as pessoas ao redor dele. E aí, dentro dessa lógica sociológica, eu vejo isso, inclusive, com os relacionamentos afetivos, assim, de os homens que perdem as comunicações com outros amigos homens também, né? E é uma coisa que eu levo em pauta, assim, para as minhas amizades, para ser discutido, para tentar entender, né? Eu falo assim, eu costumo ser uma pessoa muito afetiva, né? E com algumas poucas pessoas, porque eu sou muito egoísta com a minha intimidade, mas eu costumo ser muito exigente também em relação a essas trocas. E eventualmente eu levo algumas problematizações que são muito desagradáveis e que não são... elas tocam num lugar de desconforto. E ao mesmo tempo que eu me vejo tentando reconstruir o que seria confortável afetiva e emocionalmente para mim, eu vejo que esse é um bloqueio coletivo, que não tá nas pessoas que me cercam, né? Tá em todo mundo que a gente entra em contato. Então, na hora que você me fala desse vínculo de ancestralidade e eu consigo entender, mas ainda de um ponto de vista assim, muito reduzido e muito filtrado, eu só fui construir isso depois que minha filha nasceu. Só fui entender o que né, esse relacionamento com a família, seja ela encarnada ou não, depois que eu entendi que, opa, pera, agora eu tenho uma certa independência da figura dos meus pais. O meu relacionamento com os meus tios não é porque eu sou filho do irmão deles, né? Eu preciso de ter uma relação que ela é centrada em mim e como que eu posso me relacionar com essas pessoas e qual que é a minha responsabilidade para com essa família, qual que é a minha responsabilidade para com a minha família que eu estou criando, etc e tal. Parece sufocante aquelas, né? Olhando daqui, parece um pouco... eu acho bonito, assim, também, mas também parece uma demanda muito urgente, né? De preciso... Eu acho que isso é difícil para os homens no geral, porque o homem, ele cresce aprendendo a ser cuidado, né? E não aprendendo a cuidar, assim. Se a gente fala de papéis de gênero ali muito engessados, esse homem, ele é cuidado por mulheres. A mãe, a babá, a tia, a madrinha, enfim, a professora, a tia da creche.
E quando ele começa a se relacionar afetivamente com uma mulher, supondo que essas pessoas sejam heterossexuais ou bi, enfim, Sim. ele transfere, né, essa responsabilidade do cuidado para com ele para a esposa. Então eu acho que é todo um caminho inverso que vocês têm que desconstruir ali para aprender a cuidar também, né? E ao mesmo passo que Mas vocês aprendem a serem cuidados, vocês não aprendem a expressar a afetividade de vocês, né? Mas tem um quê aí, que é um código cultural que isso não é lido como ser cuidado, isso é lido como independência. Então, essa que é o grande contrassenso dentro da formação cultural contemporânea, né? Você entende a ausência de cuidado como liberdade e independência. Sim. E aí você não cultua as suas relações, mesmo com as pessoas que você gosta, mesmo com os seus amigos, porque você entende que existe de uma certa forma uma lógica de que eu não devo satisfações a ninguém e isso é ser livre. E aí é uma grande burrice que vai jogando a gente, né? Mas a gente entra nesse papo justamente porque eu entendo que essa responsabilidade para com a ancestralidade, de conseguir pensar o mundo dessa forma que, para mim, é extremamente interessante o que você está colocando nesse ponto de vista, deve ser, assim, muito emancipador, deve te trazer uma série de experiências conscienciais que são inéditas e que outras pessoas não podem vivenciar, num sentido de realização existencial, no sentido de pertencimento, no sentido de conseguir de fato apreciar, né, essas vitórias. E não é uma lógica fácil de ser formada porque exige uma referência emocional prévia. Né? Não é só, eu vou aprender a cultuar minha ancestralidade amanhã, vou fazer igual a Nanda faz, sabe? Não, é super difícil, não é nenhuma coisa imediatista, né, como você falou, assim, não é uma coisa que você acorda amanhã de manhã e fala, yes, agora eu vou ter uma ligação. Para mim, um pouco mais fácil, porque eu acho que isso sempre teve no background de todas as coisas, por mais que eu não estivesse percebendo, mas realmente você não se sentir a parte da sociedade, que eu acho que acontece muito com a gente aqui, né, ocidental, entre muitas aspas, é de você não se sentir parte das coisas. Isso nunca aconteceu comigo. Logo, se tudo tá ruim, se o mundo está ficando pior, eu também estou. A gente acaba tendo que fazer esse exercício de se desprender um pouco, porque a gente tem responsas do que me é do mundo material, né? Eu preciso conseguir trabalhar, eu preciso conseguir estudar, eu preciso ter dinheiro. Então, se eu me deixar invadir por tudo que existe o tempo todo, eu também não saio do lugar. Eu também carrego um peso muito grande. E é um exercício constante, né? Ao mesmo tempo em que eu trabalho em mim, na minha auto-melhoria, eu penso no todo. E eu não consigo não ser assim. Assim como eu acho que para quem é assim, quem consegue ter esse distanciamento, não, eu sou sozinho e eu sou livre, eu não preciso de ninguém, que é uma grande besteira essa frase. Você precisa de gente pra caralho o tempo todo. Deve ser difícil para essa pessoa também fazer esse exercício, né, de pensamento coletivo, enfim. Sim. Eu parto do pressuposto de que tudo é político, né? Eu sou um ser político no mundo. Exatamente. Eu acho que são comportamentos que eles definem muito bem matizes políticas, né? Sim, também tem essa coisa do separar, né? Compartimentar. Esse é o momento de política, esse é o momento da diversão, esse é o momento do autocuidado, esse é o momento de cuidar de saúde mental, esse é o momento de cuidar da saúde do corpo. É tudo muito desmembrado, assim. Isso pra mim é muito maluco. É muito doido. Tanto é que existe uma dificuldade latente minha de adaptação no meio desse rolê, né? E o exercício de unificar essas coisas da forma que eu consigo, assim. Mas eu entendo assim, eu entendo que essa integração de várias frentes, ela é interessante no sentido de assumir essa coerência interna, né? Mas ao mesmo tempo é muito importante que a gente saiba trafegar e dialogar em diversas frentes diferentes e às vezes com referências que elas não combinam umas com as outras, né? Eu acho que ter vindo do jornalismo me trouxe
uma certa versatilidade, uma capacidade de adequação, dependendo do ambiente que eu tô. Às vezes eu faço questão de não me adaptar, mas de rebeldia, assim, pura birra. Aqui eu realmente não vou fazer esforço nenhum, sabe? Pra me adaptar. Mas eu tenho essa facilidade, assim. Eu sei entrar e sair dos lugares, quais palavras eu vou usar, de quais assuntos eu vou falar. Acho que de ter trabalhado com comunicação há muitos anos, assim. Se você não tem esse skill, se você não tem essa habilidade, a sua vida enquanto profissional de comunicação vai ser muito difícil. É muito difícil, sim. Eu tive um momento na minha vida de que eu sabia que eu era uma pessoa extremamente adaptável, sobretudo pela necessidade de ser muito simpático e deixar as pessoas muito à vontade no lugar onde eu estava. E eu comecei a perceber que eu vestia muitas máscaras sociais e era muito versado nas referências comuns, então conseguia me parecer pertencente nos vários meios. E me dei conta de que, pelo excesso de adaptabilidade, eu tinha muito pouco espaço para conseguir expressar-me genuína Pra ser e você, né? autêntica. Era E aí cansativo? Você se sentia cansado? Porque parece ser muito cansativo. eu não tinha o referencial do que não era estar cansado. Ah, entendi. Então, era a minha realidade. E aí eu tinha amigos que eram muito sensitivos na época que eu falava assim, isso é uma besteira, energia não existe, então, eu não sinto nada mesmo, foda-se. Que a galera pegava em mim e falava assim, nossa, é muito tenso, nossa, tudo em você é muito pesado, tudo em você é muito, é uma tensão muito grande. Eu não conseguia perceber aquilo ali. Porque se você está tensionado constante e continuamente, você não tem a noção do que é o Não. relaxamento. Mas eu tive um momento de uma crise existencial de falar, cara, a parte de tudo isso onde eu estou representando papéis diversos no mundo e tentando me encaixar e me fazendo pertencente em lugares que não me contemplam de fato, por que eu só consigo ser feliz quando eu estou sozinho? E isso deu errado, porque eu falei assim, putz, eu não, esse negócio de, eu não preciso de ninguém, mas não eu não preciso de ninguém. Eu não queria genuinamente estar com ninguém. Às vezes eu preferia estar sozinho do que estar com outras pessoas. Eu falei, tá certo isso. Eu tenho que conhecer pessoas com as quais eu consiga, de alguma forma, me expressar e dialogar de forma autêntica, orgânica, e que eu me sinta confortável genuinamente. E aí, foi um processo de cunhagem de personalidade que não existia, né? E é muito doido, porque eu tô falando isso, mas eu conheço inúmeras pessoas que têm situações semelhantes, né? Então, assim, os problemas da falta de adaptabilidade e do excesso de adaptabilidade também, né? Exatamente. Cara, pra mim sempre foi muito... Puta, é tudo muito paradoxo nessa minha vida, né? A pessoa que é introvertida e fez comunicação. Né? Sim. Eu sempre senti... Por isso que eu perguntei se você se sentia cansado e desgastado, porque a interação social... A minha bateria social é muito baixa. Eu gosto de conversar, eu gosto de ir dos lugares, mas eu sempre percebi que a minha tolerância era muito menor, né? E aí quando você é jovem, você bebe, sei lá, você se enche de droga, enfim, né? E eu comecei a perceber quando eu tava de cara limpa, pô, eu tava louca pra ir embora dormir na minha cama, sabe? Eu não queria passar a noite fora do meu quarto, assim. E eu comecei a respeitar isso, né? Eu acho que a sua bateria social ela é um pouco menor, talvez, que a das pessoas. E hoje a gente tá numa investigação de TDA aí, né? Então, talvez realmente pra mim seja um grande esforço prestar atenção nas coisas durante muito tempo, assim. Muito legal, porque eu não tinha essa consciência. Eu não tinha essa percepção de conceito de bateria social. Eu sabia que eu era uma pessoa que me incomodava muito com pessoas de fora do meu círculo de intimidade. Mas eu nunca consegui perceber que isso era uma dinâmica minha. Eu me sentia não pertencente, mas eu não conseguia entender que isso era uma configuração psíquica, né? E quando você é novo e você não tem uma formação adequada para conseguir pensar a si mesmo criticamente, você começa a se achar inadequado, né? Tem alguma coisa errada comigo. Eu sou, né, entre muitas aspas, né, sou louco, etc. E tal. Então, assim, por mais que eu não tenha, de alguma forma, compartilhado
discriminações sociais em geral, eu sentia que o meu psiquismo, ele me impedia de integrar alguns rolês, sabe? E aí olhar para isso agora e ver essas discussões em pauta e ver outras pessoas conseguindo investigar isso e ter um pouco mais de parâmetros, pelo menos para pensar conceitualmente, né, o que elas são Se boas pra fazer, o que autoconhecer é elas não muito são. legal, né? Para praticantes de magia, a galera se conhecer é essencial. É um assim. luxo. Exatamente. É essencial, mas é uma coisa que só é possível hoje, né, da forma como a gente vê Hoje isso, tá? e às vezes com o tempo também, porque são processos, né? Não é uma coisa que você percebe, dá um estalo e tem uma epifania, assim. São coisas que você vai percebendo com o passar do tempo, né? E eu tive muita sorte com o meu círculo, assim, de amigos, de que eles sabem que eu sou uma pessoa de frequência afetiva baixa. Ai, a Ananda sumiu, tá lá fazendo os rolês dela, sabe? Ai, a Ananda não fala nada, de vez em quando eu apareço, sabe? Uma coisa meio mestre dos magos, assim. E a galera tá super de boa com isso. Inclusive, tenho amigos muito parecidos. Tem um amigo meu, inclusive, que é daí de Minas, que ele sempre fala: Amiga, a gente só se vê semestralmente. Como que você tá esse semestre? Você acha que vai ter um espacinho assim? Legal. E eu acho muito fofo, Que assim, massa. a galera respeitar isso. E mesmo de visitar a casa de amigos, assim, que tava cheia de gente, festa, e o anfitrião chegar assim e falar: Ó, deixei a biblioteca ali reservada pra você. Se quiser sentar e ficar quietinho um pouco, antes de vir Uau. e trocar com a galera, legal. fica à vontade, assim. Eu, graças a Deus, que eu posso ir dar uma respirada, Nossa. sabe? E voltar, assim. E eu fui percebendo também, nessas interações sociais, né? Eu não deixava de me preocupar com as pessoas e de pensar no todo, mas eu não tinha muita energia para essa troca verbal da conversa, né? Muitas vezes eu pensei, pô, porque tem gente que tem um lance com toque, né? Que não abraça pessoas, não encosta em desconhecidos. Eu sou completamente contrário. Eu não tenho problema nenhum em encostar em ninguém, em abraçar uma pessoa que eu nunca vi. O meu problema é conversar, Sim. sabe? Sim. Muitas vezes eu desejei só abraçar a pessoa e ficar quieta. Eu poderia ficar 10 minutos fazendo isso, sabe? Sim. Deita aqui a cabeça no meu colo e não fala nada, sabe? Só que você não pode chegar metendo uma dessa pros seus amigos. Cara, mas que legal, que preciosidade esse tipo de relação com amigos, de entender esse nível né, de profundidade, nosso comportamento psíquico e conseguir lidar com isso. Isso é uma coisa massa, muito legal. Tem até esse mesmo amigo, né, que vem atrás de mim aí semestralmente, pra gente ter nossos encontros semestrais, ele também tem um pouco disso com gente que fala muito. E é muito bonitinho, que às vezes olha pra pessoa e fala: viaja em mim não, Zé. Sabe? Tô saturado já, sabe? Todo mundo dá risada, assim. Sim, que legal. Ananda, me conta uma coisa. Da última vez que a gente se falou, você tava começando um projeto muito foda que agora ele já tá no mundo, né? Como é que é esse rolê da perfumaria? Me conta, desde a concepção até o que é isso. Uhum. Sendo uma pessoa muito sensorial, falei pra você, né, que às vezes eu prefiro abraçar e tocar nas pessoas do que ter essa comunicação mais racional, né? Eu sou muito sensorial, então sempre pra mim o rolê foi pegar mesmo e comer. Eu gosto muito de comer e gosto de provar coisas novas. E ainda quando eu provo coisas que eu não gosto, eu ainda fico meio numa de sommelier, sabe? Mas por que eu não gosto? Fico tentando investigar, assim, sabe? E quando eu já tinha me expressado artisticamente por outros meios, né? Eu toco instrumento, eu canto, eu componho, fiz dança há muito tempo, cheguei a dar aula de algumas modalidades de dança cigana. E quando eu ouvi falar de artes olfativas, ou de entender a perfumaria como uma arte olfativa, eu pensei, pô, nunca tive essa experiência. Não tive uma experiência consciente com essa parte do sensorial. E aí eu achei muito louco. E aí eu descobri que, diferente dos outros sentidos que a gente usa, porque aqui no Ocidente a gente tem os 5, né? Você vai falar com um Yanomami, ele tem uns 35 sentidos, assim, tipo, coisas que fogem da nossa... Caramba! Uau! Então, mas aí, tipo, eu comecei a ouvir falar dessas paradas de perfumaria.
E aí eu comecei a ter contato com alguns conteúdos na internet, com as coisas da Palmira Margarida, né? Que é uma cientista, ela é uma historiadora e ela é pós-doutorada em neurociência do olfato, se eu não me engano. E aí ela começou a falar da perspectiva da perfumaria botânica, né? Que é usando plantas e derivados para uma lógica de perfumaria ancestral. Eu falei, nossa, tem muitas palavras-chave aí que me interessam muito. E aí procurei estudar mais, cheguei a fazer o curso dela. E, putz, quando eu entro no hiperfoco, Vignoli, quando eu tô interessada num negócio, que, tipo, a minha vida vira aquilo, assim, tudo converge para aquilo. Então, estudei bastante, fiz cursos, fiz experiências, experimentei muita coisa, fiz muitos testes olfativos, e é muito doido como o seu próprio olfato nesse processo, ele vai mudando muito, porque a gente estava falando, né, antes de começar a gravar, das nossas alergias e das nossas rinites, e eu sou essa pessoa, né, que tem rinite, tem sinusite e tudo mais. Cara, e o meu olfato, ele abriu de um jeito absurdo, assim. Eu era uma pessoa que falava, eu não sinto muito cheiro. Meu nariz é todo bichado. Eu não sinto muitas coisas. E ao começar a exercitar e ver que alguns cheiros me causavam catarse e que influenciavam as minhas emoções, eu pensei, pô, tem coisa aí, hein? Tem coisa aí para ser explorada. E isso foi muito empolgante para mim. Né? Eu ganhei mais um sentido aí para me expressar sensorialmente, até artisticamente, ao gatinho. E, bom, para quem está ouvindo, acho importante explicar que o olfato, ele é o único sentido humano que ele está ligado direto ao sistema límbico, que é onde está a nossa parte mais primeva, mais instintiva, que é a parte realmente dos instintos, das emoções, dos medos, enfim. Então, quando você sente um cheiro, ele vai direto para esse lugar. O olfato ele não passa pelo tálamo no cérebro, que é a parte em que a gente racionaliza e processa aquela informação. Então, por isso que às vezes a gente tem catarses tão violentas. É muito comum você estar conversando com alguém e a pessoa, cheiro do meu ex, credo. Passou alguém aqui com o perfume do meu ex. A pessoa ela nem consegue, sabe? Tipo, e não conseguir ficar num lugar com determinado cheiro, porque realmente bate muito fundo, muito pesado na pessoa, assim. Então, hoje o meu trabalho mágico, ele tem muito a ver com esse tipo de coisa, assim, da gente manipular as probabilidades no sentido olfativo, levando-se em conta essa ligação, né? Que tipo de catarse eu posso provocar? Para onde eu posso levar? Para qual estado eu posso levar? O que eu desejo dentro de determinada prática, sabe? E também com um background cultural e histórico, né? Porque a gente também trabalha correspondências. Eu vou dar um exemplo. Se eu vou fazer um perfume devocional, por exemplo, e eu vou fazer um perfume devocional para uma pombogira, existem elementos ali já preferidos pelas pombogiras que provavelmente vão entrar nesse perfume. Mas se eu vou fazer para uma pessoa usar nela, eu sempre procuro fazer esse atendimento e essa investigação, porque eu não quero trabalhar com um cheiro que a pessoa não goste. Eu acho contraintuitivo, assim. Não, a pessoa ela vai se forçar, o que eu não acho legal, pode dar uma zoada na experiência dela, criar um bloqueio, né? Uma coisa limitante ali para a prática. Eu sei que alguns aromaterapeutas trabalham de maneira diferente, né? Quando alguém rejeita... É muito provável, na verdade, quando você rejeita um cheiro, talvez você precise muito daquele elemento. Mas eu não gosto de trabalhar dessa maneira agressiva, né? De ir na marra, assim. Então, eu sempre tento buscar uma alternativa. Tipo, não gosta de um cheiro doce? E fruta? E de repente uma flor, pra gente trabalhando isso aos poucos, assim, até a gente chegar. Vai contornando até chegar no centro, né? E você Isso. conseguir, de fato, desfazer aquele bloqueio, ou pelo menos acessar o que há por trás daquela rejeição. Né? Exato. Quando eu comecei a fazer, eu até fiz uma oficina numa universidade aqui de Rio Claro, em São Paulo, com a Palmira mesmo, e a gente teve uma vivência olfativa, né? E eu lembro que foi a primeira vez que eu senti o cheiro de um óleo essencial de camomila, a Matricaria recutita, né? E imediatamente eu tive uma crise de choro terrível, assim.
Uau! E eu comecei a chorar, e eu comecei a ficar com vergonha, porque as pessoas estavam me olhando, né? E eu ali e tal, e ela chegou e falou, o que que aconteceu? Eu falei, não faço a mínima ideia. E não necessariamente era um cheiro que me desagradava, não. Mas chorei e não sei, libertou alguma coisa, assim, sabe? Uau! E ela falou, olha que curioso, né? Porque a camomila, cujo nome científico é Matricária recutita, porque ela é muito relacionada a problemas do útero, né? Matricária é o útero. Ela, não sei, talvez a gente simbolicamente tenha que investigar algo relacionado à maternidade, talvez, a como você se relaciona com a maternidade, ou como você recebe isso, e como ela trabalha com paradigma de perfumaria ancestral, como anda essa relação, sabe? Tipo, e aí eu lembro que ela falou naquele dia, né? No final dessa vivência, a gente ia construir o nosso próprio perfume. E eu lembro que eu perguntei, eu falei, bom, por eu precisar trabalhar com esse aroma, você acha que eu devo colocar? Ela, vamos ser mais gentil? Não vamos colocar hoje, não? Vamos para uma outra coisa ali, depois você vai resolvendo. E hoje eu tô super de boa com isso. Sim. Tô super tranquila, assim. E é muito legal, gente. Eu recomendo muito que vocês, não sei se vocês pretendem, a gente acaba usando, né, o olfato nas nossas práticas mágicas, normalmente através de velas e incensos, enfim. Mas Não é como se a gente tivesse a opção de não usar, né, também. E é muito louco que a gente não fale sobre isso, né? Sendo que a gente usa tanto. O Flávio Watson, do Foco de Pestilência, ele usa uma frase que eu gosto muito quando ele vai fazer oferendas, que é: vamos perfumar a narina dos deuses. Legal. E eu acho isso gosto. lindo. Até quando a gente fala de alquimia, que a gente fala dos 4 elementos e do 5º elemento, para mim o 5º elemento é o cheiro. É Sim, ele que é o sim. etéreo, é ele que sobe com as nossas súplicas e oferendas e pedidos. E pô, essa parada pegou muito. E aí eu comecei a ficar mais atenta a isso, né? Em experimentar em mim, em ver como eu me percebia exercitando meu olfato. E trocar ideia com as pessoas, inserir isso mais na minha prática mágica, prestar mais atenção nos elementos que eu usava para compor rituais. E foi uma coisa que só enriqueceu, cara, tanto a minha prática mágica quanto a troca com pessoas interessadas e que também praticam. É tudo muito gostoso, né? Foi e é tudo muito gostoso. O que que define a perfumaria ancestral? A palavra ancestral. Qual que é a diferença, por exemplo, da perfumaria não ancestral para perfumaria ancestral? Por que tem esse nome? Vamos lá. Existe a perfumaria que a gente chama de perfumaria industrial ou perfumaria sintética, que é a perfumaria cosmética. Essas lojas que a gente conhece, esses catálogos que as senhorinhas vendem. Sim. A perfumaria ancestral é um termo, inclusive, cunhado pela Palmira Margarida mesmo. Ela usa o paradigma da perfumaria botânica, que é uma coisa que já existia, mas com esse trabalho histórico de investigar o processo divino e de crença e de religiosidade do ser humano através da história, que é a formação dela, ela é historiadora, né? Então ela teve todo um trabalho de investigação do uso do perfume ritual ao longo da história. Como isso começou, Uau. como isso passou por diversas culturas, e esse é o trabalho dela hoje, né? Então ela constrói perfumes usando esse paradigma, que é a perfumaria ancestral com background histórico, mas também de exercitar comportamentos e manipular probabilidades ali. E esse é o paradigma que eu trabalho também, né? Faço outras experimentações hoje que fogem um pouco da perfumaria ancestral, mas para atendimento a minha forma de trabalho é essa. Assim. E aí você, né, dentro desse atendimento, você oferece o quê? O perfume pessoal de alguma pessoa que te procure, mas também o perfume para uma entidade, como você falou no caso de uma gira, ou, sei lá, a pessoa quer desenvolver, sei lá, um aroma para o negócio dela, e isso é possível. Faz sentido pensar dessa forma ou não? Faz sentido, faço tudo isso. Eu faço um perfume para a pessoa, posso fazer um perfume devocional também, para uma determinada egrégora, para uma determinada divindade.
para um determinado oráculo. Já me pediram, por exemplo, para fazer um perfume para o momento de consulta de runa. Que a pessoa era runemante e ela queria um perfume ali dedicado a Odin e a Freya para usar naquele momento, né? E trabalho assim também. Muitas pessoas querem mudar a chave de quando entra no momento de consultar um oráculo, né? De provocar um outro estado sensorial ali. E nesse caso, o perfume ele pode ajudar bastante. E aí faço perfumes pessoais também, que eu chamo de perfumes amuleto, né? De repente tem alguma coisa ali de cunho mais urgente que a pessoa quer trabalhar. Esses dias mesmo eu atendi uma cliente que ela tá trabalhando muito com comunicação e ela é muito tímida, né? Ela é muito introvertida e por mais que seja à distância o trabalho dela, ela faz muitas reuniões, né? E à distância, enfim. E ela queria um perfume para esse momento, assim, para ela se sentir mais aberta e mais confiante, mais comunicativa. E aí, no caso, para usar nela mesmo, na pele, né? Porque a gente também pode dividir entre perfumes que as pessoas usam na pele e perfumes ambientes, assim. E posso fazer tudo isso. Vai muito da demanda, na verdade. É um trabalho muito aberto, né? No contato inicial, a pessoa pode me falar: eu quero um perfume para mim, que trabalha a autoestima, por exemplo. E também quero um perfume para trabalhar a autoestima quando eu for fazer rituais de autoestima para o ambiente, assim, para eu usar naquele momento. Aí dá para fazer esse combinado. E aí eu vou marcar um atendimento com essa pessoa de 1 hora, eu vou fazer uma entrevista, e aí nessa entrevista eu vou investigar, né, o histórico dela, vou pedir para ela falar um pouco da história de vida, para eu entender melhor de onde ela vem. E aí faço essa anamnese de perguntar se ela tem problemas de saúde, alergias, se ela toma alguma medicação, que é uma parte técnica que a gente tem que ter esse cuidado, né? Por mais que seja um trabalho mágico, eu de fato estou mexendo com químicos, né? Claro, claro. E aí precisa ter essa responsabilidade mesmo. E é por isso que eu fui buscar tantos cursos, na real, para aprender a parte técnica do que trabalhar de forma só intuitiva, né? Para ter essa noção. Eu imagino que deva ter uma forma de trabalhar que a pessoa, sei lá, pega como base o mapa astral, ou pega como base, sei lá, numerologia e tal, deve ter uma outra forma de fazer essas experimentações e ir sentindo como que isso encaixa com a pessoa dentro de uma demanda específica dela. Então, igual Sim. você falou, trabalhar autoestima e tal. Mas existe, tipo assim, você confeccionar um perfume que ele seja o ideal para aquele momento da pessoa, mesmo que ela não fale assim: Nanda, eu não quero trabalhar nada, eu quero um perfume que ele traduza a minha essência. Existe isso? Existe isso. Existe isso. Eu vou conversar com essa pessoa e eu vou conduzir a entrevista para a história de vida dela. E para qual momento que ela... Porque assim, como eu vou conseguir explicar isso, gente, sem referência visual nenhuma? Quando a gente está construindo um frasco de perfume, a gente também está construindo um indivíduo. A gente começa de notas baixas, que são a estrutura do perfume, né? Que são o alicerce. E aí você vai para as notas chamadas médias ou de coração, que já vai ali para o meio do perfume, você vai subindo ele, né? Até você ir para as notas mais agudas, que são as notas mais voláteis, que são as que evaporam rápido. Então é como se eu estivesse construindo um indivíduo, de fato. E aí é todo um trabalho de investigação de qual é a base dessa pessoa, qual é o alicerce. E o que é o cardíaco dessa pessoa? O que é o coração? O que é o emotivo? O que é o sentimental? E como ela se expressa, sabe? Que é a parte da nota alta. A nota alta é a primeira que você sente quando você espirra um perfume. E logo, como ela é muito volátil, aquele cheiro some. E aí fica mais a nota de coração. E no fim mesmo, vai ficar a nota baixa, que é a nota de estrutura. E que é a nota que estrutura o perfume. Senão ele não fixaria, né? E aí você vai, por analogia, o que é o alicerce dessa pessoa? O que é a base? Para mim, talvez seja um pouco mais fácil, porque eu tenho essa condição da sinestesia, né? Então, eu cheiro com cor, e para mim é muito fácil fazer analogias. Às vezes a pessoa tá até explicando, porque o cheiro que eu gosto assim, assado, e eu falo, é uma coisa meio madeira e fogo, assim, a pessoa, isso, sabe? Tipo, aí eu já entendo, madeira e fogo, talvez uma canela. Que legal. E aí eu consigo fazer essa associação. E é lógico aquilo que eu te falei, né? Quando a pessoa não gosta,
A canela, normalmente, se a gente for fazer correspondências aqui com divindades, ela é madeira fogo, é punk rock também, e ela tá associada a deusas como, sei lá, Sekhmet, sabe? E aí, beleza. Aí a pessoa fala, né, é isso, eu gosto muito de canela. Só que ela tá numa semana que ela brigou com Deus e o mundo aí. Brigou com o marido, pediu as contas do emprego, brigou com o chefe. E eu falo, pô, eu não vou colocar canela não, cara. No perfume dessa pessoa aí. Por mais que ela goste. Mas eu acho que ela já tá muito canela, né? E aí a gente vai conversando. Pô, vamos tentar uma coisa um pouco menos fogo, talvez, sabe? Sim. É muito sério tudo isso e também é muito divertido, assim. Eu me divirto muito fazendo. Total! Nossa, sim. Eu acho que eu tive tanta dificuldade, e é uma dificuldade até hoje, estruturar isso como um trabalho, porque ele é tão divertido de fazer e ele tem tanto significado pra mim que fica difícil pra mim institucionalizar, de tipo, caramba, eu preciso decidir agora quanto eu vou cobrar por um atendimento. Nossa, quanto será que é um preço razoável? Qual será que é a quantidade razoável pra eu ter de lucro, sabe? E eu preciso me policiar sobre isso também e de entender e respeitar isso como um ofício, né, para além de um sacerdócio. Então, eu acho que é por isso que eu tive muita dificuldade. Eu acho que muita gente da magia que começa a trabalhar com serviços, né, como você trabalha com atendimento e oraculistas, esbarra nisso em algum momento, né? Total. E assim, a gente vai adaptando conforme o que é confortável pra gente, né? É o que eu falo, assim, às vezes eu atendo pessoas que elas estão num processo de estruturar a forma de se colocar publicamente e tudo, né? E eu falo, cara, você não tem que pensar né, no que é o mercado, no que é outro, etc. Você tem que pensar o que você quer entregar, de que forma que você quer entregar e tal. Porque se você fica buscando validação né, externa, etc e tal, você vai criando um produto ou um serviço que ele destoa da sua essência e você não vai conseguir entregar, né, aquilo que te dá prazer. Então, se a gente tem a oportunidade de fazer uma parada que de alguma forma ela nos toca, ela tem que nos recompensar mais do que financeiramente, senão é um outro trabalho qualquer. E aí é isso, assim, a gente está desonrando um ofício que é sagrado, né? Então tem que ter retorno financeiro, mas tem que ter retorno também intelectual, né? Você tem que aprender com aquilo dali, fazendo aquilo dali, né? Você tem que ter retorno emocional. Então não é todo mundo que você vai gostar de atender e de ter parceria, mas tem que fazer amigos no processo, ou pelo menos você tem que ter relações produtivas de você falar assim, putz, que doido, agreguei algo na vida da pessoa e fui agregada também, né? E senso de propósito, ainda que você não chame aquilo dele de, sei lá, ai, minha missão de vida, ai, verdadeira vontade, etc e tal, tem que ter um senso de realização maior, né? E isso só é possível quando a gente está usando referências internas e não externas, né? Então, sim, eu acho que tem muita insegurança também, né? É que nem entregar TCC, né? Em algum momento você tem que bater o martelo e entregar, senão você não vai terminar nunca. E o meu processo de estudo é esse, né? Tipo, em algum momento, depois de muitos amigos chegarem pra mim e falar, Ananda, se você continuar achando que você precisa estudar mais antes de começar a aplicar, você vai estudar nos próximos 10 anos e não vai fazer nada, sabe? Tipo... E outra coisa, né, que eu fico pensando, parte implícita do trabalho que o seu cliente não percebe, que ele só vai entender quando ele te contratar, você vai ter que reeducar uma pessoa. Porque você vai chegar para muitas pessoas e vai perguntar que cheiro que você gosta, e a resposta vai ser, não sei. Né? Sim, acontece e aí você muito. Você vai ter que construir uma forma didática de conseguir apresentar para as pessoas referências que elas já têm, mas não é consciente, né? E é difícil esse trabalho, né? É difícil, por isso que eu pergunto da história. Conta a sua história de vida para mim. Porque se eu chegar direto perguntando qual cheiro que você gosta, qual cheiro que você não gosta, ela vai pensar em cosmético. Ah, gosto de tal perfume, não gosto de tal perfume. Ah, não uso perfume, não sou muito ligado em perfume. Diferente de quando, por exemplo, ela me fala, cresci com a minha avó. O que a sua avó gostava de cozinhar? O que você gostava de comida que ela fazia pra você? Ah, minha avó era italiana, então ela cozinhava uma panela gigante de molho, e eu sentia aquele cheiro de tomate cozinhando. Temos um caminho a seguir por aí, a partir daí. Mete manjericão que dá certo.
Legal, Inclusive, eu tenho essa legal. conversa com meu companheiro, né? Meu companheiro não gosta do cheiro de manjericão. Uau! Não gosta, não gosta. Caramba! E toda vez que a gente conversa sobre isso, ele... Ah, eu acho o cheiro do manjericão muito verde. Fala, eu preciso de mais dados. E eu consigo entender, o manjericão é um perfume que a gente usa muito em águas de cheiro para Iemanjá, né? Trabalha o mental, desanuviar a cabeça, pessoas que têm dificuldade de descansar, cabeça que pensa muito pensamento, sabe? E é total o meu companheiro, assim. Ele é muito focado no trabalho o tempo todo, workaholic. Eu também sou. Sou um pouco mais autoconsciente, né? E eu lembro quando eu comecei nesse lance de perfumaria botânica e tal, eu tinha um certo problema com lavanda. E nessa época foi muito interessante, e eu cheguei a comentar com o meu psicólogo da época, que era um psicólogo. Ele era lacaniano, assim, zero mística na terapia. E eu comentei disso com ele, né? Eu pensei, pô, eu tenho trabalhado bastante com lavanda, mas o foda pra mim é que eu sinto muito cheiro de produtos de limpeza. E aí eu não sei se é por conta de terem de fato usado o cheiro da lavanda em produtos de limpeza. E ele, lacaniano, falou, ou talvez ela seja um produto de limpeza pra você. Você já pensou nisso? Uau! Exatamente, eu fiquei desse jeito aí. E eu pensei... Os cortes secos. Semana que vem a gente se fala, né? Tipo, que legal. E aí eu comecei Entendi. a pensar, pensei, pô, talvez eu esteja precisando dessa faxina assim. Talvez eu esteja precisando dessa limpeza assim. Mas, de novo, não vou trabalhar de forma opressiva. Vou diluir mais. Vou trabalhar mais com a lavanda in natura, talvez fazer um travesseirinho, colocar em cima dos olhos para dormir, pingar uma gota no travesseiro. É como construir uma relação com qualquer outro indivíduo, né? Você constrói uma ligação ali, indo aos poucos, testando coisas, o que funciona, o que não funciona. E hoje eu tô super de boa, assim, com a lavanda. Somos amigas, Cara, tá tudo bem. é a metáfora do Neo, né, no Matrix, quando você está instalando os packs de habilidade, né? Eu gosto muito disso, de pensar espiritualidade dessa forma, assim, né? Às vezes a gente vai instalando novos packs Mas de eu habilidades. sou assim também, eu gosto muito de pensar as moléculas olfativas, né, que os nossos neurônios olfativos captam, como nanotecnologia mesmo. Porque Claro, é um conhecimento, é claro, uma tecnologia, né? claro. Muito foda. E com as plantas, no geral, eu sinto isso. Desde em forma de chá, como em cigarros, em rapé. Eu sempre penso que aquela nanotecnologia está agindo no meu sistema, sabe? Biohacking, né? Biohacking. Inclusive, entre a gente que trabalha, a gente que é herbalista, né? A gente sempre tem os grupinhos ali da galera e, gente, precisa de um biohacker, sabe? Legal. Cara, eu tenho uma prática assim muito reduzida em relação a isso aí, que há alguns anos atrás eu descobri que desodorante desses rolons ou mesmo spray tava me dando alergia, né? E eu sentia meu sovaco coçar e irritar e etc e tal. E aí eu fui pesquisar na internet e encontrei um post da Bela Gil ensinando a fazer desodorante vegano, né? Com leite de magnésia e essência, né? Isso. Ela ensinava a fazer com essência de lavanda. Mas eu decidi que eu queria fazer uma coisa mais solar, assim, no dia a dia e tal. Então eu usei, assim, por uns 4, 5 anos desodorante com cheiro de manjericão e alecrim, né? Nossa, e aí total. algumas pessoas falam assim, nossa, você tá com cheiro de tempero e tal, saca? Mas eu gostava pra caralho, saca? E aí agora, recentemente, eu resolvi mudar, assim. Mas é doido de pensar como que isso nos afeta, né? E muda, né? A gente tem fases. Cada teste olfativo que eu faço comigo mesma é um único teste olfativo. Eu começo e hoje em dia eu não consigo mais fazer teste cego porque eu conheço o cheiro das coisas. Legal. Mas Que legal. a experiência do teste cego é sensacional. E é muito legal quando vem um cliente para você que você entra nesse mérito de quais cheiros você gosta e a pessoa, eu amo o cheiro de rosas. Eu adoro rosas, todos os meus perfumes têm rosas. Mas o que ela conhece é a essência sintética da rosa, né? Porque nos perfumes sintéticos eles sintetizaram aquela molécula olfativa em laboratório e usam no perfume, só que ela não carrega aquilo que eu chamo de espírito, né? De sinergia da planta, que é uma coisa que o óleo essencial já tem.
E aí a Sim. pessoa fala, eu amo rosas, tudo que eu tenho tem que ter rosas, porque, rosas vermelhas. E aí quando você finalmente dá um óleo essencial de rosa pra pessoa cheirar num teste cego e não fala pra ela o que é, ela, nossa, o que você tá me dando pra cheirar? E já aconteceu assim, nossa, isso é creolina? Você tá me dando creolina pra eu cheirar? E eu pensar, Caraca. poxa vida, né? A rosa vermelha, ela tem essa simbologia tão grande com o cardíaco, com as paixões, e a pessoa tá sentindo um cheiro de creolina, que é um desinfetante Nu. potente, assim. Imagina a limpeza que precisa fazer ali, né? Vou tacar rosa na pessoa? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não, sim. Vamos ser mais gentil. E vamos entender, vamos investigar, né? Não vou perguntar dessa maneira, mas num resumo bem simplista, e aí, como é que tá esse coraçãozinho? É. Mas dá pra aprofundar com quem dá a liberdade, Lógico, né? lógico. E Doido. se eu sinto que a pessoa, de fato, não quer expor muitas coisas, por que fuçar na intimidade, gente? Eu tô lidando com nudes olfativos aí da pessoa, Sim. né? Ô, Ananda, e o que você já confeccionou pra você, assim? Lógico que você deve ter feito inúmeras experiências, mas tipo assim, os seus consagrados, né, top 5, assim, tipo, que você fala assim, nossa, esse perfume é muito foda, então, tive essa ideia de fazer isso pra uma entidade e foi muito legal. Eu preciso até experimentar isso mais, assim, exercitar isso mais. Isso é uma autocobrança que eu tenho, porque eu acabo fazendo as coisas pros outros, e eu tenho ideias pra mim, e acabo deixando pra depois, né? Mas, acontece muito. Mas coisas que eu já fiz e que eu... Só um parênteses, acontece muito comigo também. Às vezes eu tô no meio de um atendimento e vem uma técnica na hora pra resolver uma parada e eu falo assim, caralho, bicho, se eu usar isso aqui em mim, dá pra economizar, assim, meses de trabalho e tal. E aí eu anoto, né, às vezes eu uso depois em quando mim, eu tiver às vezes tempo, não. final de semana eu faço, aí parece outra coisa. Mas eu entendo bem. Eu tenho muito problema com frio. Eu sou uma pessoa que tende a ter depressão mesmo, sazonal, assim. Começa a entrar outono, inverno, eu vou ficando bem pressão baixa, assim. Vou ficando bem... Olha. Então, pra mim, é essencial construir um perfume solar. E eu tenho de ambiente aqui, né? Onde eu trabalho e tal, no ambiente que eu trabalho. Eu acabo não usando perfumes de ambiente pra trabalhar, né? Com perfumaria, porque eu preciso sentir cheiros de outras coisas sem interferência. Sim. Nos dias que eu não uso nem nada em mim com cheiro. Não uso desodorante, nem nada. Pra não influenciar, né? Não contaminar, enfim. Mas pra trabalhar em outras coisas, quando eu preciso escrever muito, ou em reuniões, em dias muito frios, em que eu tendo a ficar mais melancólica, mais fechadona, eu faço um perfume bem solar, assim, pra dar uma esquentada no ambiente, dar uma subida e tal. Que legal. E também, quando tô num... Aí trabalhei muito, né? Caramba, como eu tô racional hoje, eu tô muito no mental, assim. Aí eu preciso de uma coisa pra dar uma baixada. Agora é o momento de tomar banho, ver sériezinha antes de dormir, e é uma coisa mais leve pra me levar já pra aquele outro estado de sono. E pra mim, que sou uma pessoa que tem déficit de atenção, é bom ter essas marcações com cheiro pra mim, pra dar essa ambiência, né, de cada vivência. E tenho também um perfume pra mim eu abro o baralho cigano, né? Tem um perfume dedicado à egrégora cigana. Que massa, que legal. E aí ele tem muitas especiarias, né? Ele é muito parecido com o que na perfumaria sintética convencional eles chamam de oriental. Tá. Então tem muita especiaria, ele é um perfume mais telúrico, sabe? Mais denso, mais visceral, assim. Você sente umas intuições vindo do nada enquanto desse trabalho, assim? Sinto. E acontecem coisas de fato, essa semana mesmo. Eu vou até acabar contando aqui hoje, porque o Andrei queria que eu contasse num coffee break, né? Do Magicano. Mas essa semana eu tava fazendo um perfume pra uma amiga. Tava lá confeccionando e tal. E a minha vida é isso aqui, ó. Olha, são tubos de ensaio e balões. Eu uso vidraçaria de laboratório mesmo. E aí tava ali fazendo o perfume dela, e na hora que chegou o momento de enfrascar, juro por Deus, foi esse movimento aqui, ó, de eu pegar e virar pra colocar no frasco o perfume dela, acabou a energia. Uou! E aí eu tive que parar e pensei, pô,
Tem alguma coisa aí. Exatamente na hora. E aí acendi uma vela. Eu falei, bom, comecei, agora vou ter que terminar, né? Acendi uma vela. Eu me senti muito alquimista do século XV, assim, ó, a luz de vela. Trabalhando no escuro. Beleza. Coloquei no frasco, que ia ser o frasco definitivo, né? Que é o que eu vou entregar pra ela. Tampei o perfume, rosqueei, lacrei, voltou a luz. Oh, Eu mandei mensagem pra ela, eu falei, pô... Porque eu peço permissão, né, pros guias pessoais da pessoa ali, pra mexer, fazer aquele trabalho. Eu nem tinha consagrado ele ainda, porque a consagração eu faço depois, assim. Eu falei, pô, a galera aí é braba mesmo, hein? Mandei foto pra ela, gostei. Falei, a galera é animada aí. E essas experiências, assim, são muito legais, são experiências muito ricas. muito massa. Vamos falar de diário mágico? Epa, vamos lá. Não importa o que dizem a você, palavras e ideias podem mudar o mundo. Diário mágico. Ananda, como é que é isso, assim? Você tem prática de diário? Isso integra a sua vida desde sempre? Não? Como é que é? Integra. Eu fui uma criancinha que, assim que fui alfabetizada, eu tinha diários mesmo, de contar como foi minha rotina naquele dia, de quem eu tava com raiva, do que eu tava com raiva. Eu sempre gostei muito de escrever. Confesso que, magicamente, eu não sou tão disciplinada quanto eu gostaria, mas eu tenho uma prática de registro de grimório mesmo, né? Principalmente para o herbalismo, e para coisas que eu vou aprendendo oralmente, né? Então eu preciso dessa ferramenta de registro. Também tenho ferramentas de registro para registrar os sonhos. Mas não faço assim, tipo, não preencho diariamente, por exemplo. Se eu for fazer um trabalho pontual, e aí eu faço aquele registro com data, impressões, enfim, e revisito isso de tempos em tempos para ver o que eu consigo extrair dali, assim. Então, eu acho que até é razoável. Não tá da maneira que eu gostaria, mas meu sarrafo é muito alto, né? Eu sempre tô me cobrando mais, assim. Mas pensando agora e falando em voz alta, eu acho que tá bem ok. Legal. E é à mão ou é digital? Para sonhos é digital. Porque eu já acordo ali meio tonta e eu já pego o celular... E às vezes eu consigo registrar digitando, né? E às vezes eu faço por áudio. Então tem um bot no Telegram pra registrar aquele... Traduz. Isso, pra deixar só aquele registro ali pra eu não perder. Até uma dica que eu dou, galera. Se vocês quiserem, quem usa o Telegram aí, faz um grupo com você e mais uma pessoa. E esse bot que vai transcrever o seu áudio, você tira essa pessoa depois pra ficar só vocês dois. O bot e você, no caso, né? E aí você pode acordar pela manhã e registrar ali o sonho, enfim... se você não tiver nenhuma preocupação com os dados do Telegram para onde vão, eu não tenho esse receio. Registro onírico, né? Mas, Ananda, e aí você vai anotando as correlações que você vai fazendo com novos cheiros e tudo, e isso consta assim na sua prática de registro? Sim, por exemplo. E coisas que acontecem muito fora da curva, como esse relato que eu dei para você agora, né? Anedótico da energia que acabou. Anoto. Olha, dia tal, estava fazendo tal coisa, com tal propósito, para tal pessoa, aconteceu isso, isso e isso. Minhas impressões, o que eu senti, o que eu acho que era. Mas nos sonhos eu sou mais disciplinada, assim. Eu realmente registro tudo, tudo, tudo. Se eu não registrar é porque aconteceu alguma coisa de fato e eu não consegui. Ou eu esqueci, que é muito difícil também eu esquecer. Eu tenho uma memória já bem exercitada, assim. E aconteceu uma parada curiosa esses dias, que foi... Eu perdi uma tia-avó, né? Essa minha tia-avó, ela faleceu no final de semana retrasado, eu acho. E... meu irmão ligou de madrugada pra mim, pediu pra eu avisar minha mãe já tava dormindo, eu fui lá, acordei ela, contei e tal. Ela virou pra mim e falou, eu já tava sabendo, já tinha sonhado que ela ia partir mesmo. Caraca. E eu falei, ok. Voltei pra sala e teve toda aquela coisa, né, do velório e tal, enterro. E aí tava com meu companheiro aqui conversando. E me deu uns 5 minutos assim, do tipo, será que eu sonhei com alguma coisa relacionada a isso?
E aí fui lá. E é legal, gente, o grupo do Telegram, que você pode buscar na conversa palavras-chave, né? E eu fui pelo nome dela e tal. E aí, o que eu descobri? Uma coisa que eu nem lembrava mais. Que dia 24 de abril de 2023, eu tinha sonhado que ia ter uma profecia sobre a morte dela, não com a morte dela em si. Ia ter uma profecia de morte relacionada a ela ou a minha mãe. Eu fiquei com essa dúvida no relato. Não sabia se era em relação a ela ou a minha mãe. E aí vai vendo, assim, dia 24 de abril de 2023. Dia 23 de abril de 2024 desse ano, um ano depois, certinho, cravado, de novo eu sonhei com ela. Sonhei que alguma coisa relacionada a primos, a ela, alguma coisa que eu não conseguia entender muito bem, mas que ia envolver ela, enfim. E foi antes desse falecimento, né? Que doido. E aí o meu companheiro falou, pô, seu subconsciente já tá mais de ano aí soprando. Ó, a venha tá partindo. A venha, ó, atenção que a venha vai partir, sabe? E é legal registrar por essas coisas, né? Até essa coisa cíclica. Eu até dei risada, eu falei, caramba, o sonho já tá... Ele tá me lembrando do outro sonho um ano atrás, igual o Google, sabe? Lembranças do Google, assim, tipo... Há um ano atrás você sonhou com Exatamente. isso. Que legal. Muito massa. E aí muito contei massa. pra minha mãe e ela falou, ó, que doido, né? Ela falou, eu realmente sonhei com... Eu sonhei mesmo com a profecia de morte da tia, assim. Olha. E ela falou, e você sonhou com a profecia que eu ia ter sobre essa morte. O bagulho vai virando um Inception muito doido. Total. Muito doido. A Raquel é assim, né? Sonhos proféticos a milhão. Assim, eu conversei muito com ela já sobre isso, assim, de que... Sim. Na dúvida a gente fala, né? A gente nem entendeu direito, mas vira pra pessoa e fala, ó, se eu fosse você, eu não entrava num carro hoje. Sim, total. E eu já apanhei muito por não ouvir hoje em dia. Mas nem a gente se ouve às vezes, né? Eu fui assaltada uma vez, imediatamente depois de sonhar com um tiroteio. Nossa, Eu sonhei que eu tava no meio de um tiroteio e tal, e no dia eu acordei, eu pensei, pô, antes de trabalhar, eu vou colocar uma moedinha pra algum na rua, porque envolve arma... E envolve a jurisdição dele aí, né? Armas, metal, tecnologias, etc. Guerra. Vou botar uma moedinha pra ele na rua, pra ele me proteger e tal. Não coloquei. Resumo, não coloquei. Resumo, fui assaltada. Levaram a sua moedinha de um jeito de outro. Levaram meu celular, cara. Nossa. Caralho, e eu não tava nem lembrando disso. Sabe quando faz sentido só a hora que acontece? Você fala, bem a tempo. Era pra ter feito isso, não vi isso. Mas são coisas que você vai refinando também, né? São coisas que você, infelizmente, vai aprender na prática, assim. Não tem o que fazer. Aquilo que a gente falou de desenvolvimento de vocabulário interno, né? E também desenvolvimento de vocabulário olfativo, como a gente estava falando, né? Exatamente. Então, são coisas diferentes, né? Talvez sentidos diferentes, mas que é um desenvolvimento. E se você não aprende, você passa a vida inteira sem aprender e dando com a cara no muro. E cerebralmente, eu acho que até trabalham em áreas muito parecidas, né? Eu não entendo nada de anatomia nesse sentido. Pessoas que entendem que estão ouvindo, mil perdões. Mas o cheiro, assim como ele não é racionalizável, o subconsciente também não é, né? Também tá nessa zona ali de coisas que a gente não consegue colocar nossas crenças limitantes sobre elas, né? Então eu acho que tem uma ferramenta mágica potente aí. Fazendo uma analogia com o sigilo pictórico, por exemplo, né? Que você envia para uma parte da sua consciência que não é racional, que não está na superfície. O cheiro também age dessa maneira. Então, por que não dizer que talvez um perfume seja um sigilo olfativo, sabe? Dependendo da maneira que você trabalha. Do caralho. Nossa, muito doido. Inaugura uma série de perspectivas pra gente pensar um pouco mais esse sentido do olfato. Maravilhoso. Ananda, pra quem está nos ouvindo, um conselho para os ouvintes do Diário Mágico que chegaram até aqui, o que você diria para eles? Seja de magia, seja de vida. Gente, eu sou a pior pessoa a fazer isso, porque eu sou muito palhaça. A primeira coisa que vem na minha cabeça é filtro de barro.
Gente, tem um filtro de barro. Ótimo conselho, excelente, eu amo. Água Filtro de barro com sempre cristal dentro. fresquinha, exatamente. Com gosto de água normal, né? Aham. Legal. E, de fato, é uma ferramenta higiênica muito melhor, assim. Tipo, eu tenho visto gringos pirando em filtro de barro, porque ele realmente filtra a água de maneira eficaz, assim, te livra de verminoses, micro-organismos, enfim. Deixa a água ali fresquinha. Eu sou uma pessoa que carece muito de água doce em ambiente natural, né? Eu sinto muita falta de rio, de cachoeira. Então, o que eu consigo é um filtro de barro ou uma moringa ali do lado da cama, sabe? Que é o que me deixa mais próxima. Assim. Que legal. Nossa, é uma dica maravilhosa e é aquilo que a gente falou, tecnologia ancestral, né? Tecnologia ancestral, galera. Tem muita coisa pra gente aprender aí no passado, hein? E muita coisa que a gente sabe hoje que a gente não faz essa ligação também, né? De que foram aprendidos por povos e repassados por povos e até roubado de povos e que a gente não tem essa consciência de onde veio, assim, da origem. E nessa nossa sanha de tentar tornar a vida prática e cortar caminhos e pegar atalhos, a gente vai desaprendendo tanto de viver, né? Não é que a gente desaprende das tecnologias, é que a gente perde contato com a história. A gente desaprende a ser funcional em níveis que são inexplicáveis, né? E aí, depois a gente não consegue reconstruir essas pontes ou entender onde que a gente pegou atalho e onde que a gente não pegou, né? Então as coisas ficam todas abreviadas, né? E nós mesmos ficamos interrompidos, né? E ter essa possibilidade de às vezes a gente se redescobrir ou reconstruir as pontes para as coisas, entender, né, a história ou de uma tecnologia ou de um povo ou de como que a gente assimilou um determinado conceito, ajuda a gente a ser mais inteiriço, a integrar parte da história na gente mesmo, né? Exatamente. Eu penso exatamente dessa maneira, assim. Mas também entendo que não é todo mundo que tem esse privilégio, né? Às vezes a pessoa só tá correndo atrás ali do que consegue, da vida, mas eu acho que qualquer espacinho que a gente tiver, sabe? Eu já peguei muito trem lotado para ir trabalhar e acabou sendo meu momento meditativo, sabe? Eu vou praticar meditação no trem lotado. Então a gente acaba fazendo adaptações ali de acordo com a necessidade, que eu acho bem importante. E foi uma coisa que me ajudou muito, na verdade, né? É desconfortável você estar num trem abarrotado de gente 5 horas da manhã, eu com vários estímulos olfativos, sabe? Cheiro de perfume de todo mundo, cheiro da marmita de todo mundo. E ter esse lugar seguro dentro de mim mesmo ali, onde eu possa encontrar uma paz dentro desse rolê, assim. Mesmo indo trabalhar dentro de uma condução do transporte coletivo, sabe? Eu acho que tem uma coisa que me fascina na consciência humana, é que apesar de todas as adversidades possíveis e inimagináveis, ainda assim, a tecnologia dessa consciência, ela é acessível. Às vezes a gente precisa de um aprendizado, às vezes a gente precisa de uma transmissão, às vezes a gente precisa de um gatilho externo, mas isso é acessível, né? E não é uma coisa que você consegue precificar. E eu acho que o que é a riqueza do ser humano é construir valores sólidos o suficiente de forma que eles sejam coerentes. Então, né, a partir do momento que eu entendo que eu estou abreviado e interrompido e eu posso construir novas pontes, pode ser que eu não tenha acesso às informações necessárias, pode ser que eu não tenha as pessoas ao meu redor que consigam me aproximar daquilo dali, mas ter este valor instituído dentro de mim vai fazer com que eu vá me virando e vá assimilando novas coisas. Existe uma inquietude, né, que eu acho que perspassa, talvez todo magista, existe sempre uma inquietude, uma vontade de saber uma coisa, eu preciso saber uma coisa que eu nem sei o que é, mas eu preciso, sabe? E aí isso vai te levando para caminhos, enfim. Eu acho essa inquietude, num geral, muito positiva. É uma libido, né? É uma libido de vida, assim, de viver. Que é uma coisa que às vezes a gente perde também, porque a gente se encerra ali dentro da rotina, né? E que a gente vai perdendo, mas é sempre bom ter um ponto de atenção, assim. Sim. Que papo maravilhoso. Muito obrigado. Onde que o pessoal te acha, Ananda? Como é que é? Quais redes sociais? O que você usa? Como é que é isso? Eu hoje tô só no Twitter. Ó, que ato falho belíssimo. Hoje eu tô só no Instagram. Eu saí do Twitter, né?
Podem me encontrar no @Ananda_Mida, M-I-D-A. Me encontra também nas redes do Magicando, né? No Instagram eu acho que a gente tá @Magicando mesmo. Também nos arrobas do Mundo Freak. Vocês me veem por lá mais no papel de produção mesmo, backstage, preparando as coisas, enfim, muitas coisas. Mas vou voltar agora com o meu Instagram de perfumaria, né? Que é o @RizomaRosa. Legal. Vou deixar ele ativo de novo, porque eu tô voltando aos poucos com os atendimentos, né? Nas janelas de tempo que eu tenho. E aí, quem precisar, pode me chamar no Instagram, ou mesmo no Instagram da Rizoma, e a gente vai conversando aí e vai tentando chegar numa data boa para ambos, pra gente sentar e ter esse papo. Eu sempre falo pra pessoa fazer um chá, se ela puder, eu faço um chá também. E eu quero que isso seja uma conversa muito rica, uma troca mesmo. E eu tenho pirado muito, eu tenho gostado demais de ouvir as histórias das pessoas. Ouvir a história dos outros é bom demais, né, Vignoli? É bom demais. Muito gostoso. Eu gosto muito. E eu vou guardando nas minhas caixinhas de afeto. Muito obrigado, querida. Sensacional. Por nada, eu que agradeço. É sempre uma delícia falar com você, falar com a Raquelzita. Foi maravilhoso. Aí sim, espero que vocês tenham gostado demais desse episódio do Diário Mágico. A Ananda é uma querida, a gente falou aí no episódio, né, que a gente já tinha gravado, né, anteriormente, e por uma falha técnica minha, eu tinha perdido a gravação, fiquei muito sem graça, fiquei muito envergonhado, e pedi desculpas e misericórdia pra ela. A gente esperou, assim, alguns meses pra gente regravar, e foi ótimo, assim, o papo saiu, assim, ainda melhor do que a primeira vez que a gente tinha gravado, então agradeço aí a ela pela paciência e pela disponibilidade. E, bom, tem muitas coisas acontecendo no universo do Diário Mágico, né? Em novembro eu vou dar o meu curso de defesa energética. A última vez que eu dei esse curso foi em 2018, né? É um curso que ele é muito esperado, é um curso que ele tem alguns pré-requisitos para participar, né? Não é qualquer um, não é só querer, mas talvez você tenha interesse em fazer parte dessa turma, né? Você pode mandar um inbox, seja no Instagram, no WhatsApp, a gente pode trocar uma ideia. E, bem, o Diário Mágico ele é composto por uma equipe. Eu, Rodrigo Vignoli, sou o apresentador de vocês. E, junto de mim, na edição, a gente tem Guilherme Neves, lá da @Lefou Produções, que é o cara que faz a mágica com a música. E quem faz a mágica com a imagem é o João Paulo Ponciano. Vocês podem acompanhar cada uma das capas lá no nosso Instagram, Diário Mágico, né? Tudo em conjunto com o CK. E é isso, que trabalho maravilhoso que a gente tem construído juntos. Obrigado a vocês também pela audiência de sempre. E é isso, anote os seus resultados. Lefou Podcasts.